Dia das Mães, quero felicitar as mães nessa data, especialmente a minha mãe, Dona Maria Helena, que deve estar nos acompanhando à distância, lá na Bahia. Também minha mãe, segunda mãe, minha sogra, Dona Juraci. E agora, sim, cumprimentar as mães que estão aqui na igreja, que são mães para mim também, mulheres queridas, dedicadas, que têm nos acolhido e intercedido por nós. A todas vocês, mulheres, mães, Deus abençoe grandemente suas vidas. Nos alegramos nessa ocasião e eu gostaria de lembrar para vocês, introduzindo minhas palavras, sobre o desafio de ser mãe. Ser mãe é aguentar 9 meses de enfado, peso, enjoo, falta de posição para dormir, uma série de mudanças orgânicas e emocionais e ainda ter que contar com as tarefas da casa. É muitas vezes perder aquele corpo escultural para receber uns quilinhos a mais, acompanhados de estrias, celulites, reclamações do marido e outros problemas. É dar banho, é trocar fralda, limpar, depois limpar de novo, ver o filho vomitar, sujar o chão, a roupinha que acabou de colocar limpinha, o tapete, a cama, e com um sorriso sincero limpar tudo de novo. É acordar no meio da noite, acalentar nos braços o filho, para que esse possa desfrutar do sono que ela acabou de perder. Ser mãe é dar sem esperar nada em troca, e na maioria das vezes não receber nenhum elogio por tudo que fez. Ser mãe é sacrificar o tempo para conseguir ganhar tempo para dividi-lo com os filhos, marido, e ainda ter tempo para trabalhar na igreja e ser mãe de outros filhos espirituais. É investir uma vida inteira para criar e educar os filhos para que se tornem pessoas bem-sucedidas. E muitas vezes, quando alcançam isso, não reconhecem quem ali os colocou. Apesar do não reconhecimento, ser mãe ainda é a missão mais sublime, nobre e bela que Deus concedeu aos homens. A missão de trazer ao mundo a imagem de Deus. Ser mãe é desfrutar do privilégio único de ser o instrumento de Deus para dar continuidade à raça humana. Ser mãe não pode ser descrito pela eloquência humana, muito menos assimilado por alguém que não seja uma mãe. Apenas elas sabem o valor, o encanto, o sofrimento e a alegria dessa nobre missão. E nós, então, seus filhos, só recebemos os benefícios, e é por isso que nós as amamos e, nessa hora, reconhecemos o seu valor. Mães queridas, mães heroínas, recebam a nossa sincera homenagem e reconhecimento nessa hora. Quero, com essas palavras iniciais, convidá-los a refletir sobre a história de uma mãe que teve dificuldade para ser mãe, tinha um desejo de ser mãe, mas não conseguia. Eu quero tratar alguns aspectos da vida de uma mãe chamada Rebeca. A história compreende os capítulos 24 a 27 de Gênesis. Nós não vamos ler os capítulos inteiros, mas algumas porções apenas, à medida que eu fizer as referências. Não quero falar sobre todos os aspectos de Rebeca, mas quero destacar algumas coisas importantes, pelo menos 3 momentos de sua vida, 3 características dessa mulher, que é uma mulher de Deus, uma crente, uma filha da aliança, que tem suas qualidades e seus defeitos, e que faz parte do povo pactual, por meio de quem o Messias vem a esse mundo. Então, gostaria que a gente pudesse pensar um pouco sobre a vida dessa mulher chamada Rebeca. Rebeca, aqui em hebraico, significa a que une, aquela que traz união. Rebeca foi escolhida para ser a esposa do patriarca Isaque. E eu começo a partir dessa história, em Gênesis capítulo 24. Abraão teve uma dificuldade enorme para conseguir o seu filho Isaque, o filho da promessa. Esperou, a Sara achava que não ia conseguir nunca, deram um jeitinho lá de conseguir um filho, mas não era aquele, conseguiu um filho com Agar, mas não é esse. Até que finalmente, ela já idosa, ele também,
têm o privilégio, são visitados por Deus, Sara engravida na sua velhice e nasce o filho da promessa, Isaque. Esse menino cresce. Abraão agora está preocupado, porque Sara, sua mulher, já havia falecido, isso aos 127 anos. E agora Abraão, preocupado com a sua descendência, já que Deus disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra, através dele, o Messias virá, a linhagem santa passa por Abraão e pelo seu filho, mas não é Ismael, é por Isaque. Só que Isaque é meio descansado, contemplativo, gosta de ficar assim no fim da tarde, olhando para o céu. Se andasse de carro, andava a 60 por hora. Era uma pessoa assim, sossegada, reflexivo, e está lá. E o tempo está passando, e o rapaz está crescendo, e não casa. E Abraão está preocupado com isso. Precisamos arrumar alguém para ser. Então ele chama o seu servo na sua casa, essa é a narrativa do capítulo 24 inteira, e ele chama o seu servo mais comprometido, aquele que ele tinha maior confiança, o mais antigo servo de sua casa. E ele faz ele jurar para Abraão de que ele ia procurar um parente para o seu filho. Você vai arrumar uma esposa para o meu filho, mas não aqui nessa terra, vá lá na minha parentela, procure na minha parentela, ache uma guria de Deus para esse meu filho. E aí ele fala, e se eu não achar por lá, eu posso ir lá para a terra de onde o senhor veio? Ele, de jeito nenhum. Procure alguém na parentela. Eu sei que é dia das mães, já fica aqui a instrução para quem ainda não casou, né? Procure sempre casar na parentela. Não é com a tia, casar com a sobrinha, né? Nesse sentido. Mas nosso parentesco é o espiritual. Procure casar com gente da mesma fé. Isso aqui para os jovens solteiros. E as mães que têm filhos ainda solteiros dizem, isso mesmo, pastor. É isso mesmo. E a maior alegria de uma mãe vai ser exatamente ver seus filhos encaminhados. 5 filhos, 5 casados na parentela espiritual. 5 casados no altar de Deus. 5 casados de maneira correta, aguardando o tempo certo, se guardando um para o outro, celebrando o casamento de uma forma bela. Isso com certeza vai trazer alegria para o coração das mães e é o intento de Deus para as nossas vidas também. O servo então falou, sim senhor, farei como o senhor me ensinou, e partiu para a terra da parentela de Abraão. No caminho, ele disse que ele considerava no seu íntimo, ou seja, ele começou a orar, aquela oração que você falou, meu Deus, me ajude, me dê um sinal, o que eu faço aqui? Senhor, me ajude, como é que eu vou saber qual é a guria certa para ele, assim, vai ficar difícil essa missão, e era o servo mais antigo, ou seja, era um homem muito comprometido, ele não quer levar qualquer um, chega aqui, que hoje em dia tem uns funcionários que são assim, né, você fala, faz isso aqui, ele faz de qualquer jeito, assim, aqui, era isso, com aquela carinha de nojo. Não, servo antigo, servo bom, é aquele que fala, não, isso aqui está mal feito, isso aqui eu tenho que fazer um negócio top para o meu chefe. Então ele está aqui e ainda mais ele era um irmão na fé, comprometido também, então não quero qualquer coisa, vamos fazer um negócio bem feito. Então ele, Senhor, me ajuda, eu preciso saber, me dê um sinal, Deus, eu vou conseguir identificar, olha, se essa mulher for generosa, eu vou chegar aqui, cansado com toda a turma, e sair alguma mulher ao meu encontro, oferecendo água, e oferecendo também para a comitiva, para os nossos camelos. Eu acho que é essa. A escolha não é assim uma sorte, sabe? Porque isso revela um aspecto interessante, é quase que um teste. Porque uma pessoa que chega e se prontifica para dar água para os outros, já mostra disposição. E se leva água para camelo, você sabe quanto é que um camelo bebe? Então, assim, se são vários camelos, são baldes e mais baldes. Você faz um teste, às vezes, pequeno na casa de alguém. Quando você for na casa de alguém, você chega assim, me dá um copo d'água. A pessoa vai lá e traz. E traz outro. Aí vê como é que ela faz no segundo copo, né? E aí, daqui a pouco, que água maravilhosa. Desculpa a insistência, traz mais um. Espreme um limãozinho, 2 colheres de açúcar agora. E aí você pede assim para ver como é que essa pessoa reage. Então, essas ações aqui iam revelar
uma característica que a gente percebe então de Rebeca, é a primeira coisa que eu gostaria de destacar dessa mulher, por enquanto ainda não é mãe, mas é uma mulher, uma serva de Deus, que é a sua disposição para o serviço, de onde vem o tema do culto nessa hora, uma vida de serviço abnegado. Olha só que interessante, aquela guria chega, ela é hospitaleira, ela é preocupada, ela quer servir, ela tem proatividade, ela tem prontidão, ela já chega e fala, o senhor está chegando de viagem, o senhor não quer uma água? Ela não é daquelas mortas, também não tinha celular naquela época, né? Então não ficava inerte, porque hoje em dia muitas pessoas hoje não têm iniciativa para nada. Tu tem que repetir as coisas, a necessidade está na tua frente e a pessoa sorrindo para você. Você está achando que ela está fazendo pouco caso, mas não é. É porque não chegou na cabeça da abençoada pessoa que tem uma necessidade na frente dela. E aí tu fala, tu pode pegar esse coisa aqui que quebrou? Ah, tá. E vai. A falta de iniciativa das pessoas nos nossos dias é uma coisa absurda. E eu acho que um pouco disso tem a ver com a nossa interação com as redes sociais, demasiado tempo passado nessas horas, que a pessoa não perde a noção do tempo. Você fala, me ajuda aqui para fazer uma coisa. Eu não estou dizendo lá em casa, viu? Isso não acontece. Mas tipo assim, pede uma coisa assim, daqui a 15 minutos a pessoa vai se levantar, porque vai ser a hora que ela terminou de escrever para ir. 15 minutos já passou, já foi feito. Então assim, as coisas, surge a necessidade e você se prontifica para atender. Essa era a Rebeca. A Rebeca viu o homem chegando, ela, deixa eu ir ali, peraí. O senhor está, olá, bom dia, tudo bem com o senhor? O senhor está com sede, o senhor quer uma água? Eu pego aqui para o senhor, traz para ele não andava sozinho, vinha com a comitiva. Os camelos, o senhor veio de longe? Meu Deus, peraí, calma um pouquinho. Ele nem pede para ela já percebe a necessidade. E aqui onde eu chego no ponto das mães. É uma bênção ver uma mãe de verdade. Nós não divinizamos as mães, viu? Mãe é pecadora também. Eu vou falar sobre os pecados das mães hoje também. Mas o que é interessante é perceber esse sexto sentido que ela tem. Não é sexto sentido não, é só para tentar você entender. Essa coisa mais aguçada, que ela acorda assim, e é perto da hora que o menino está com algum problema, enquanto o marido está roncando. Ela percebe, não, ele não está bem, está alguma coisa. Quando o menino cresce, que já não é mais grito ou moleza, porque aí é doença, vai crescendo um pouquinho mais, o que aconteceu? Você está muito estranho. Não, estou bem. Aí ela percebe a orelhinha murchada, o olhinho mais caído, não está do mesmo jeito. Ela fala, tu não achou que teu filho está meio assim? Não. O pai às vezes não percebe. A mãe tem alguma coisa ali. E ela vai investigar e acha. Tem alguma coisa mesmo. Essa percepção das situações. Meu filho, eu estou vendo que você está meio assim. O que está acontecendo? Minha filha, por que você respondeu daquela maneira? Deve ter alguma coisa por trás. Ela está antenada. E ela faz isso desde o momento que a criança vem ao mundo. Quando ela começa a colocar a criança para dormir, quando ela fica ali, meu Deus, será que a criança está com alguma coisa? Está com frio, está com calor? As mães de primeira viagem que ficam mais perdidas nisso aí. As de quarta viagem já estão, menina, é normal. É assim mesmo. Mas assim, você vê, isso vai aguçando nela algo muito bom, que é essa prontidão. Você não vê a mãe assim, o menino se melecou todo. Não, deixa aí, deixa estourar essa fralda. Deixa mais um pouquinho, ainda cabe mais 3 serviços aí. Não, ela vê a sujeira, ela vai atrás, ela se prontifica para arrumar. E eu gostaria de destacar aqui, então, esse primeiro ponto. Nós precisamos ter uma vida de serviço abnegado. Nós precisamos ter uma vida de serventia. E a gente vê isso em Rebeca. Rebeca jovem ainda. Ela se prontifica, ela pega água para o homem que chegou ali, ela pega a água no cântaro para dar de beber para todos os camelos, até todo mundo estar satisfeito. E não acaba aí não, ela fala, o senhor está chegando de viagem, vamos lá para casa. Meu pai vai ficar muito feliz em lhe receber. Hospitalidade.
traz, e ele maravilhado dentro disse: Senhor, eu te pedi isso, o Senhor me deu. Ele ficou maravilhado. Senhor, eu pedi isso, essa menina está melhor do que o que eu imaginava. Ele chega lá e o seu pai, então, Labão, com muita alegria, entra bendito do Senhor. Não é bom receber gente hospitaleira, né? Ah, chegou? Bem na hora do almoço? Não era assim, né? Entra bendito do Senhor, vem para cá, vamos comer alguma coisa aqui, vamos lavar os pés, vamos fazer alguma coisa aqui. E já trazia esse pessoal para dentro. E ele: calma, não vou comer sem antes contar para o senhor o propósito de eu vir aqui. Pois conte. Meu senhor Abraão falou assim, 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 para eu atrás de uma jovem para ele. Quando eu cheguei aqui, eu orei a Deus: Senhor, me deu esse sinal, essa mulher, a sua filha veio ao meu encontro, trouxe água para mim, me serviu, na hora entendi, é ela, e agora eu estou aqui, e eu vejo que vocês são parentes mesmo, ela é da parentela do senhor, então, me diga aí o que eu faço. Eu volto e digo para o meu chefe que achei a guria para o filho dele, ou me diga aí, que conforme isso eu não vou comer antes da gente resolver logo essa questão. E eles percebendo: não, isso procede do Senhor. Essa foi a expressão de Labão. Isso não é coisa humana não, isso é Deus quem está guiando todas as coisas. Mas mesmo assim Labão fala: e aí, filha, está disposta a ir com esse rapaz? Na verdade, nem sabe, né? Não pôde nem entrar naqueles canais. Deixa eu ver o perfil dele. Deixa eu ver aqui, o que ele gosta. Livros. Deixa eu ver quais são as músicas que ele curte. Não dava para ver nada. Não tinha uma foto do vivente, não tinha nada, mas tinha ali uma direção de Deus para a vida dela. E aí, filha, está disposta a seguir com esse homem? E ela diz no verso 58, irei. Despediram-se, o pai beija a sua filha, dá um monte de presente, vai com Deus, minha filha, e agora ela desce. Então, observe a disposição dela. Ah, mãe, acho que eu vou ficar pensando. Pai, será? Eu estou só com 45. Será que já está na hora de eu casar mesmo? Porque as pessoas hoje estão caindo de madura, né? E aí ela, não, eu irei. A prontidão dela. Então eu queria destacar da Rebeca nesse primeiro momento, nesse capítulo 24, esse aspecto da sua prontidão, das suas decisões guiadas na direção certa, o seu serviço, a sua hospitalidade, a percepção, a submissão aos seus pais, os pais dispostos a que ela fosse, mas você também precisa saber se você quer. Eu quero sim, eu vou. E o texto então diz que ela segue adiante, e o encontro de Rebeca foi um negócio de filme, assim, fim de tarde. O que o Isaac gosta de fazer? Contemplando o pôr do sol do Guaíba. E de repente ela vem com seu cabelo ondulado, sobranceiro, e enquanto o vento batia no seu cabelo, vindo ela no pôr do sol, Isaac vendo aquela mulher, e ali eles se encontraram, eles se casaram e viveram muito felizes. Mas vão ter, não é um felizes para sempre igual de novela, vai ter outros momentos aqui na vida deles. Mas eu quero aqui destacar essa primeira parte. Você que é mãe, Deus seja louvado pelo seu serviço e abnegação. Você que é jovem, desperta para o serviço e abnegação. Eu contemplava ali com o presbítero Lázaro quando estava sentado, né? Chamamos as mães para orar. Quando a gente chama as crianças para orar, todas as mães pegam seu celular e tiram uma foto. As mães todas vieram, nenhum homem se prontifica para fazer o negócio. Eu falei, não é possível, eu daqui de trás, ó. Aí apareceram 3 viventes aí que fizeram as fotografias. As mulheres, elas estão ali, mas... é para tirar, né? Então, às vezes tem um congresso de homens, não sei quantos lá, um registro disso. A gente esqueceu. Agora já deixa para lá. Não se atenta para todas as coisas. As mulheres têm essa percepção, e percepção para o serviço, percepção para a necessidade. Isso a gente aprende com nossas mães, mas isso é ensinado na Bíblia para toda a igreja. Todo mundo precisa ter mais prontidão, mais dedicação, de se apresentar. Posso ajudar? Está vendo a mãe limpando a casa? Mãe, por favor, me dá aqui essa vassoura. Deixa aqui para mim. Né?
O filhinho pequeno, mãe, deixa eu ajudar também, deixa o menino, também não sei, vai pra lá, menino, tá vendo que tu não limpa nada com essa vassourinha? Deixa ele fazer. Para quê? Para ir incentivando a prontidão, a ver a necessidade e atender logo. Não é ficar olhando, contemplando para ver se vai uns outros 3 voluntários na frente e falar, não fiz porque já fizeram. Então, vamos aprender isso. Isso é uma coisa muito saudável para as nossas relações interpessoais. Isso é muito saudável para a vida da igreja. Isso é saudável na família. Isso é saudável no emprego. Com certeza vão ser melhores classificados no emprego aqueles que têm mais prontidão para resolver questões do que ficar só recebendo, sempre alguém tendo que te pedir para fazer uma coisa. Você ter essa habilidade de perceber as necessidades e atender. Mas eu quero citar um outro momento agora, no capítulo 25, da vida de Rebeca. Rebeca está casada com Isaac, estão vivendo felizes o seu relacionamento no Senhor, 2 servos de Deus, aprenderam a se amar, se conheceram ali, mas sabiam, se Deus me mandou, é porque eu confio mais na decisão do meu pai do que na minha própria decisão. Eu sei que isso na nossa cultura parece impossível, né? Mas olha só que interessante, aspectos que esse tipo de procedimento existe ainda presente em muitas outras culturas, onde os filhos dizem, olha, eu confio plenamente, meu pai e minha mãe, que vocês vão escolher alguém para mim. Você tem certeza que você não vai querer dar nem um pitaco se gostou? Não, eu tenho certeza que o senhor sabe escolher melhor do que eu. Já pensou um negócio desse? Abraão disse, é esse aqui. Labão disse, está perfeito. Então, Deus abençoe. Pronto, vamos aprender a nos amar e viver assim. E viveram sua vida, cumprir os propósitos de Deus que estavam diante de si. Mas veio uma crise. A crise agora é o seguinte, alguns estudiosos até acham que a esterilidade de Rebeca se dava exatamente por causa da proximidade parental. Mas não é esse o ponto. O ponto é que ela era estéril e essa incapacidade de gerar filhos, numa cultura onde uma mulher sem filhos era desonrada, onde a mulher com muitos filhos, essa é a mais abençoada, imagine o que acontece na cabeça de Rebeca. Não consigo ter filhos. O que fazer? O que fazer nessas horas? Então, existem momentos na vida de uma pessoa em que surgem situações em que ela não consegue reverter. E o que fazer nessas horas? Você que é mãe sabe muito bem que tem situações que você enfrenta no seu lar, que se você pudesse, você resolvia, mas você não consegue reverter. O que fazer nessas horas? Bem, o texto diz então, capítulo 25, versículo 21, Isaac já tinha 40 anos quando tomou Rebeca por esposa. E diz o verso 21, orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E o que é interessante aqui dessa história é que aquele momento de tristeza, de desesperança, não tenho um filho, como que a gente vai dar seguimento? Imagine o Isaac também preocupado, porque meu pai disse que Deus falou para ele que nós seremos pais de uma numerosa nação, a minha mulher estéril. Mesma coisa que aconteceu com minha mãe, a dona Sara. E agora, será que a Rebeca vai esperar chegar com 80, 90 anos para ter um filho? Ou será que não vai ter? As dúvidas povoavam a mente, com certeza, do casal. Existem situações quando a gente não consegue visualizar a solução, que a gente fica ali. O que fazer nessas horas? E aqui é onde eu queria trazer uma palavra para você, especialmente para as mães. Nunca perca a esperança e coloque a sua esperança no lugar certo, em Deus. Deus pode reverter os quadros, Deus pode mudar as situações, Deus pode fazer com que aquilo que não existe hoje possa acontecer. Tudo está nas mãos de Deus. E essa é uma lição que, inclusive, precisamos passar para os nossos filhos, precisamos nos treinar com isso, porque não vai ser uma nem duas vezes que isso vai acontecer.
mas vai fazer parte da nossa caminhada em muitos momentos. O que fazer? Alguns desanimam, desistem, ficam com raiva de Deus, ficam com raiva dos outros, descontam nos outros a sua fúria pessoal, ao invés de se enquadrar naquilo que Deus coloca em sua palavra. Deus é bom, diz a Escritura, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, se Deus é bom, eu devo entender que nada acontece sem o seu propósito. Eu quero ter esperança. Eu pedi isso a Deus, Deus não me deu, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Quando você enfrentar situações difíceis na sua vida, coloque a sua esperança no lugar certo. Como é que a gente sabe que eles colocaram a esperança no lugar certo? Verso 21, Isaac orou ao Senhor por isso. Onde é que a gente percebe onde estão as nossas esperanças? Na nossa oração, nas nossas petições a Deus. Deus, olha só que situação difícil que eu estou enfrentando, me dê força para enfrentar isso aqui, mude isso, eu não sei como, Senhor, mas altera isso, Pai, faz alguma coisa para isso mudar. Ou seja, a minha esperança está em Deus. Na oração a gente percebe as expectativas do povo, nos pedidos de oração que a gente vê isso. Então coloque sua esperança em Deus, coloque suas petições diante de Deus. Nunca deixe de fazer isso nas horas mais críticas da sua vida, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual foi o resultado dessa história? Nós temos então Rebeca agora grávida. Deus lhe concedeu. A gravidez não foi fácil, porque os meninos eram muito atentados dentro da barriga dela. Esses meninos parecem que estão brigando dentro do ventre. Meu Deus do céu! Eu fico imaginando ela conversando com as pessoas da época. Ai, meu Deus do céu, está difícil a gravidez. E a outra grávida dizendo, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. A gente fica meio entojada mesmo, assim, das coisas. E eu fico imaginando elas conversando. Não, mas está me doendo. É assim mesmo, é normal. Mas a dor dela era um pouquinho maior, porque havia gêmeos. E os gêmeos, a Bíblia chega a dizer isso, eles lutavam no seu ventre, verso 22. Os meninos estão lá querendo espaço, sai para cá, e um pé na cara do outro assim, e o outro dava um oizuki no outro aqui assim e tal, e acertando uma outra ali dentro do ventre, aquela coisa toda, e ela tendo as incomodações ali o tempo inteiro. Mas aqui onde vem uma palavra de esperança. Ela não estava trazendo apenas ao mundo um filho, mas por meio dessa gestação virá a descendência de onde virá o Messias. O texto então diz, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então, nessa época, depois a gente sabe da história, né? Sai os 2 gêmeos, sai o Jacó, o escolhido de Deus, para dar seguimento à linhagem santa, e o cabeludo, o Esaú. O Esaú saiu primeiro, e o Jacó grudado no pé. Por isso que recebeu o nome de Jacó, enganador. E a mãe tem que lidar com esses meninos. E agora aqui vem a nossa terceira e última parte da história de Rebeca que eu quero destacar. As suas falhas e os seus pecados. Pastor, hoje é dia das mães, deixa essa parte fora. Eu acredito que ao observar o que nós vamos ver aqui, isso também é um alerta para nós, para que a gente possa crescer e avançar mais. Porque tudo que eu desejo para a vida das mães, não é que elas fiquem petrificadas no estágio que elas estão. As mães servas de Deus, elas precisam crescer mais ainda, até se tornarem mais parecidas com Cristo Jesus, porque esse é o desejo bíblico, não só para as mães, mas para todos nós. E por isso que eu quero destacar aqui um aspecto da vida dela. É interessante que crescem os 2 meninos, o liso e o cabeludo. O pai gostava do Esaú, porque ele era caçador, era perito, quem sabe era o contrário dele, né? Porque o Jacó já era mais parecido com o pai, ele gostava de ficar na tenda. Né? Eu fico imaginando assim como um bom baiano sentado numa rede, ali e tal. O pai era mais contemplativo, mas ele gostava mais do Esaú, que era mais arrojado, que ia para caça, que ia atrás das coisas. Já a Rebeca preferia mais o Jacózinho.
Jacó mais esperto ali com algumas coisas, assim, talvez refletindo um pouco do jeito dela também. É interessante que quando os meninos crescem, eu vou pular o episódio aqui da venda da primogenitura, que vocês já conhecem, para partir já para o momento final, que é quando é enganado. Primogenitura não, desculpem, quando ele exatamente, quando ele faz aquele guisado e o seu irmão diz, eu não quero isso para nada, e aí já vai saindo enganando seu irmão. Mas chega um momento que o velho Isaac, coisa de velho, eu acho que eu vou morrer. Você conhece gente velha? Velho mesmo, assim, já com uns 80 anos para frente. Oxe, pastor, 80 anos está novo. Você já encontrou uma pessoa mais idosa? Geralmente ele começa a pensar mais na morte. Ele fala, olha, está chegando meu dia. O Isaac aqui, olha, eu acho que eu já vou morrer. Ele viveu mais um monte de anos ainda pela frente, mas aqui ele já está achando que vai morrer. Então já quer fazer a divisão da herança. Meu filho, meu primogênito querido, vá buscar uma caça para mim, para eu lhe abençoar. A Rebeca, A Rebeca ficou ali ouvindo de canto. Na hora que ele saiu, pode deixar, meu pai, que eu vou sair aqui agora. Pegou seus apetrechos e saiu. Enquanto ele sai, a Rebeca, cuida, Jacó, levanta, menino, levanta, sai dessa rede. Vem para cá, vamos fazer uma comida aqui logo, para tu vai receber a bênção no lugar do teu irmão. E ele ficou todo assim, mãe, ele não diz assim, tipo, mãe, isso é pecado. Ele não fala assim, ele fala, e se ele descobrir? Então, ele está na mesma treita aqui que eles estão fazendo, né? E chega ela então e fala, meu filho, vem para cá, eu vou fazer uma comida aqui, veste a roupa do teu irmão, porque tu é liso e ele é cabeludo, como é que ele vai... Bota as roupinhas dele para ficar com cheiro, teu pai já não está enxergando muito, já está meio assim, esclerosado. Então, fica tranquilo que ele faz como eu estou dizendo. E aí ela correu, já tinha uma caça lá, preparou um guisado, não sei o que, tal. Vai lá, meu filho, agora vai lá e recebe a bênção no lugar do teu irmão. Que mãezinha miserável essa, né? Aqui agora eu quero destacar uma coisa para as mães. Mães, vocês são uma bênção, mas vocês têm umas coisinhas também, viu? Cuidado com o seu coração. Agora eu queria dizer, especialmente para mães que têm mais que um filho. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você pode ter uma predileção por um e desprezar o outro. É o caso aqui, né? Ela preferia Jacó. Não tem problema, ele prefere o Esaú, mas não é assim que a gente trata as coisas. A mãe, ela precisa aprender a lidar com cada filho. E às vezes tem filho que ela se irrita mais porque é o filho mais parecido com ela. É o retrato. E aí ela fica, esse menino terrível, igual tu, o marido fica doido para dizer, mas não fala. Fala por dentro. E eu estou vendo várias cabeças masculinas fazendo assim, né? Então, cuidado com a sua predileção. Cuidado com as comparações. Tu viu fulano lá na igreja? Tu devia ser que nem ele. Então essas coisas, elas vão construindo uma imagem defeituosa também na vida dessas crianças. Tome cuidado com isso, peça a graça de Deus. E a história vai culminar com a manifestação da graça de Deus também. Mas os pecados que a gente comete, ou por desprezo, ou por falta de atenção, isso tudo você vai se lamentar depois. Então, zele por isso. Tome cuidado, aconselhe-se sobre isso. Porque mãe, às vezes, é tão protetora dos seus que ela não consegue perceber aonde ela está errando. E uma pergunta simples, mãe, quando foi a última vez que você se aconselhou com alguém sobre a forma como você lida com seus filhos? Eu falei para mães com mais de um filho, agora falar com mãe que tem um filho só. Então, outro cuidado, porque às vezes você pode ter uma super proteção com essa criança, que vai lhe impedir de perceber as áreas que precisam ser trabalhadas nele, porque só tem ele. Então, tenha esse cuidado também para que você não crie uma redoma em torno do seu filho e ele não consiga mais perceber as situações reais, porque tudo é muito na sua proteção. Os pais hoje,
e as mãezinhas especialmente, cuidado das mães novas, viu? Estou vendo as grávidas aqui. Vamos criar esses meninos nos princípios do Senhor. Hoje é tudo para Ele. Eu quero viver para Ele, só nele. Aquilo ali perde o sentido maior da vida. Perde o foco maior da existência. Você não foi criado para viver para esse filho, você foi criado para viver para a glória de Deus. E na sua busca de viver para a glória de Deus está a educação desse filho e criá-lo nos caminhos do Senhor. Isso vai ter momentos de encorajamento, vai ter momentos que você vai fazer ele chorar, para o bem dele. E não só com chinelada, viu? Às vezes vai fazer com meio da confrontação, por meio de apontar o caminho que ele deve seguir. E aí vai ter aquela fase, né? Muitas mães sofrem disso. Meu filho não me reconhece, briga comigo, não me diz nada. Por quê? Porque muitas vezes você apontou o caminho, mostrou o caminho que deve seguir. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Prossiga nessa direção. Às vezes a mãe é tentada até a não disciplinar seu filho ou não confrontar para não afastar. Porque hoje em dia amigo é aquele que fica só te botando para frente, né? Os amigos, você está no precipício, vai, cara, vai com Deus. Vai que vai dar tudo certo. Os amigos são ótimos. Aí quando cai no precipício, não tem mais nenhum, lá vai a mãe laçar o guri de lá de baixo para ver se tira de lá de dentro. Então, por causa desse modelo que a gente tem, onde as pessoas nunca te falam nada, esse é o momento que a gente vive, né? As pessoas estão no pecado, estão no erro, e a pessoa, eu não vi. Claro, é o meu álibi. Eu não falo o teu e tu não fala o meu. E a gente fica aqui quieto. Aí vem a mãe e fala, tu tá errado e tu também. Aí fala, essa mãe é chata, né? Não, irmã, prossiga. Eduque. Vai sofrer, mas será co-participante dos sofrimentos de Cristo. Mas zele muito para manter-se firme e saber mesclar lei e graça. Mesclar essas duas coisas, intercalar. Tem mãe que é só graça. Tudo é graça. Tem mãe que é só lei, havaiana de pau, né? Nos guri. Então você precisa mesclar um pé de lei e um pé de graça. Mostra graça, mostra lei. A relação lei e graça é muito constante nas Escrituras e nós precisamos aprender a fazer isso. Não é fácil, mas aqui eu encerro dizendo, mas a graça de Deus se manifesta sobre nossas vidas para que isso possa acontecer. Aquela história trouxe grandes sofrimentos para eles, porque o Isaac viu Jacó, achou que era o Esaú, abençoou Jacó, concedeu todas as bênçãos da primogenitura para Jacó, e esse então sai. Quando esse sai, chega o outro e traz a comida, e ele fica estremecido, mas como foi isso? Eu já te abençoei, não foi? E o Esaú, miserável do meu irmão, já tinha me enganado lá nas lentilhas, agora me enganou de novo. Vou matar aquele miserável. Começou a nutrir rancor e ódio em seu coração. E rapidamente, depois, quando ele sai no encalço, Isaac e Rebeca precisam conversar com seu filho e falam, meu filho, vá com Deus, procure na parentela, vá para lá, e para ver se passa um pouco o furor da vida do teu irmão, que ele quer te destruir. Vai buscar lá, porque eu já ando sofrendo demais com as mulheres que Esaú arrumou. Essas filhas de Et, essas miserávelzinhas aqui dessa região. Não quero isso para você, meu filho. Se meu filho Jacó também casar com uma menina velha dessa aqui, eu estou perdida. Então vá para lá. E agora nós temos então esse episódio, a história de Isaac e Rebeca vai ser diminuída. E agora a luz da revelação bíblica virá sobre a história de Jacó. E esse desdobramento de anos que ficou aqui vai ser resolvido ainda em outra ocasião. E eu não tenho pretensão de falar sobre essa outra ocasião no futuro. Mas aqui, para o meu ponto aqui, apenas destacar esses aspectos da história de Rebeca, especialmente por causa do Dia das Mães. Resumindo, eu queria lhe lembrar que assim como Rebeca foi uma mulher cheia de bom serviço e disposição, que você, mãe e igreja, prontifique-se sempre para o serviço. Deus espera que seu povo tenha esse tipo de prontidão.
Também quando vocês enfrentarem momentos críticos que aparentemente não há solução, vocês lembrem que em Deus nós podemos ter esperança. Ore, coloque suas expectativas diante de Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que o que a gente pode imaginar. E terceiro, zele para que os teus pecados não tragam consequências danosas para o teu lar. Mas mesmo assim, eu sei que aqui temos várias mães pecadoras, vocês não vão sair aqui, ai meu Deus, tudo que eu estou colhendo os frutos do erro disso. A graça de Deus se manifesta sobrenaturalmente sobre a vida de pecadores. E é essa a mensagem da cruz. É essa a mensagem daquele que veio de Rebeca, que passou por ela, que veio depois de Jacó e todos os seus descendentes até chegar ao Messias prometido. Ele é a manifestação máxima do amor de Deus sobre nós, pecadores. Os seus erros praticados são em Jesus perdoados. Em Cristo, mães que carregam às vezes fardos, pesos, de coisas que deveria ter feito, mas não fez. Se eu tivesse dado atenção a isso, meu filho não tinha feito isso. Então esses fardos você pode lançá-los aos pés da cruz, porque Cristo nos perdoa. Se teus filhos hoje são uma bênção e estão sendo bem educados, foi a graça de Deus na tua vida, não foi tua capacidade. Agora, se eles estão no pecado também, deve ter alguma culpa também, como ele também tem suas culpas, mas a graça de Deus se manifesta sobre pecadores, para que eles saibam que em Cristo eles podem receber perdão, em Cristo eles podem aprender outras maneiras de viver, em Cristo eles podem ter a plena confiança de que há um Deus nos céus que cuida de mim, que me ama, apesar das minhas falhas e dos meus temores, e que está me transformando dia após dia para eu ser mais parecido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, muito especialmente as mães nesse dia, para que tenham esperança de que a graça de Deus é manifestada a todos nós. Amém.